Muito bem, bendito seja Deus, queridos irmãos, por mais um ano que nos concede estarmos aqui juntos, neste encontro do Movimento Nacional dos Filhos Espirituais de São Pio. Eu, como já dizia no ano passado, não me sinto digno, à altura desta graça de estar num lugar tão importante da espiritualidade, da fé do nosso país, que é este Vale de Bênçãos, que é o Vale da Paraíba, e aqui a Canção Nova, onde Monsenhor Jonas, Padre Léo e tantos grandes pregadores atuais têm feito a sua colaboração para o crescimento da fé da nossa nação, do nosso país. Como um humilde servo, vamos dizer assim, hoje estou aqui, sou o Padre Fernando Alves de Souza, sou natural de Jundiaí, São Paulo, mas sou padre encardinado da Arquidiocese de Brasília e sou pároco da paróquia São Pio de Pietrelcina, aquela que muitos dizemos, né, a primeira paróquia do mundo dedicada a São Pio, uma vez que essa paróquia foi criada antes mesmo que o Padre Pio fosse canonizado. A nossa paróquia foi erigida no ano 2001, porque no ano 2000, o cardeal Dom José Freire Falcão recebeu uma graça muito grande e teve um sinal de que esta graça foi pela intercessão de São Pio. E desde então, nós estamos ali com esta presença de evangelização, levando então adiante essa devoção ao nosso querido Santo dos Estigmas. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu gostaria que, em vez de estar aqui eu hoje falando com vocês, estivesse aqui presente o nosso caro Frei Everaldo Capuchinho, filho de São Francisco, que nos acompanha nesse momento pela TV Canção Nova, e a quem eu peço um aplauso, porque neste ano de 2025, ano jubilar, ano de graças, os Capuchinhos de San Giovanni Rotondo o nomearam, como já falou pela manhã o Rogério, o nomearam como diretor espiritual dos grupos de oração São Pio. Isso quer dizer que o trabalho está crescendo e é importante ter uma cabeça que possa dar coesão a todos esses grupos, a esse trabalho dos grupos de oração São Pio. Logo que o Rogério me convidou, pedi permissão para ele, através do Rogério, a Canção Nova, pedi permissão para convidar o Frei Everaldo, que é quem, por dever, digamos assim, mereceria estar aqui pregando, anunciando hoje. Esse ano não foi possível, eu sei que ele não era possível assumir essa agenda, mas no ano que vem, Frei Everaldo, aqui, este momento, é importante a sua presença nesta pregação, porque ano que vem, para nós, é uma extensão deste ano de graça que nós estamos vivendo, que é o ano do jubileu, o jubileu da esperança, mas nós também viveremos um ano muito importante, principalmente para a nossa paróquia São Pio de Pietrelcina, em Brasília, porque se fomos criados, nossa paróquia foi criada em 2001, 2026, a nossa paróquia estará completando 25 anos, 25 anos da sua existência, 25 anos desse grande grupo de oração São Pio, que está aqui uma pequena representação hoje, somos mais de 200 ali membros do grupo de oração São Pio, e não somente serão 25 anos da nossa paróquia, são também 25 anos da Missão Canção Nova em Brasília. Ano que vem, a Missão Canção Nova em Brasília está completando 25 anos. E nesse sentido, eu já conversava com o Frei Everaldo, para nós, como paróquia São Pio em Brasília, seria uma grande satisfação que no ano que vem nós pudéssemos fazer o primeiro Congresso Nacional dos Grupos de Oração São Pio em Brasília. Queremos organizar isso, já estou conversando com o Frei Everaldo também, para que seja possível, de modo que cada vez mais aquilo que o Senhor tem inspirado aí ao Rogério Melo, como diretor do Movimento Nacional dos Filhos de São Pio, também os grupos de oração São Pio possam encontrar esta unidade, essa coesão. 25 anos da Canção Nova,
25 anos da nossa paróquia, 25 anos das graças que Dom Falcão recebeu no ano 2000 e por isso pediu permissão à Santa Sé para criar aquela paróquia. E nós agora estamos vivendo essa página belíssima. Daremos graças a Deus pela história que nós vivemos até aqui, com a presença de tantas pessoas que construíram aquilo que hoje ali existe, mas também estamos vivendo o início de um capítulo novo muito bonito, que é a construção do Santuário de São Pio. Eu me permito chamar de santuário porque assim o disse o nosso atual cardeal, Dom Paulo César, quando esteve fazendo o lançamento da pedra fundamental. E com toda certeza já é assim, tantas pessoas que todos os dias visitam a nossa paróquia, buscando, nós também, tal como o Rogério, temos a graça ali na nossa paróquia de termos uma relíquia de primeiro grau, relíquia do sangue mesmo de São Pio, e estamos vivendo essa fase então de construção do nosso santuário, que levará nos seus traços da fachada da igreja, exatamente o mesmo rosto da igreja de São Pio em San Giovanni Rotondo, de modo que todos os fiéis devotos de São Pio, ao visitarem Brasília e visitarem a nossa paróquia, imediatamente reconheçam que aquela é a casa de São Pio em Brasília, pelas graças que o Senhor está realizando. Quem quiser ver o projeto está belíssimo. Basta colocar aí no canal do YouTube, Santuário de São Pio, Brasília, e verá toda a beleza desse santuário, que nós, graças a Deus, já começamos agora nas fundações. Fizemos o lançamento das fundações, 198 estacas de 20 metros, é uma obra imensa. E contamos com a ajuda, principalmente dos inúmeros devotos de Brasília, que os devotos de São Pio em Brasília possam abraçar conosco essa causa. E é por isso também que nós transformamos esse momento que nós estamos vivendo da nossa paróquia, estamos em construção, mas nós fizemos desse momento material de construção também uma espiritualidade para os nossos paroquianos. Por isso vocês já viram aí, vários, inclusive os músicos estavam aqui com esta camiseta, onde está escrito Santos em Construção. Não sei se viram, se repararam, essa é a camiseta que está ali com a imagem do Padre Pio, que é exatamente a imagem do livro do Irmão Belém, As Virtudes do Padre Pio, gentilmente nos cedeu essa imagem. E aproveitando dessa construção material, nós temos vivido também aquilo que é a inspiração, porque a verdadeira obra que o Senhor está realizando não é somente a construção de um templo físico. Diz o Senhor para Davi no livro de Samuel: que casa é essa que construireis para mim? Que lugar é esse para o meu descanso? Tudo isso é meu, foi minha mão que fez. Mas eu olho para o pobrezinho de alma batida que treme ao ouvir a minha palavra. Portanto, de ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra de Deus, o Senhor vai realizando também dentro de nós a sua obra, a obra da construção, da reconstrução interior. Vamos sendo formados, vamos sendo reconstruídos. Eu também na parte de trás da camiseta, se na frente está escrito Santos em Construção, nós estamos então meditando as virtudes do Padre Pio, conforme proposto pelo irmão Belém, da Toca de Assis. A nossa novena está sendo sobre as virtudes do Padre Pio, é esta construção que o Senhor vai fazendo conosco. E atrás da camiseta está escrito, estamos em obras. Não somente a obra material, física que está ali acontecendo, mas esta obra da santificação que o Senhor vai realizando também na nossa vida. Porque é muito importante nós compreendermos isso, queridos irmãos, que a obra que o Senhor vai realizando é uma obra sobretudo para que todos nós cheguemos à mesma meta que alcançou o nosso padroeiro, São Pio de Pietrelcina, santo. E isso não sou eu que digo, isso o dizem todos os santos, o diz a igreja, e o disse principalmente o documento da igreja
do Concílio Vaticano sobre a Igreja, que é a Lumen Gentium. No capítulo 5, fala da vocação universal de todos os homens à santidade. E às vezes, alguns, frente a essa palavra de que nós somos chamados à santidade, alguns se colocam, recuam um pouco, né? Porque afinal de contas, qual o parâmetro de santidade? Um santo do calibre do Padre Pio? Ah, padre, eu estou longe, né? Longe, porque, como falava o Rogério, Padre Pio vivia o sobrenatural como algo natural na sua vida. Ele, quando perguntou a alguém, testemunhando, né, ver a Virgem Maria, Nossa Senhora, e perguntava ao diretor espiritual, mas você não vê? Não, eu não vejo. Você diz por falsa humildade, né? Pensava que fosse natural a todos, e não, era uma graça e um dom que o Senhor concedeu à vida dele. Mas, como eu dizia, alguns de nós podem pensar, comparando-se assim com santos de calibre, como se a santidade fosse algo impossível, distante, como se não fosse possível se realizar na nossa vida. Será assim, meus queridos irmãos, se nós temos uma visão equivocada da santidade? E que visão equivocada da santidade é essa? Quando nós entendemos a santidade como algo já conquistado para sempre, como se estivéssemos para sempre confirmados em graça e em nós não existissem mais defeitos, pecados, imperfeições. E é exatamente o contrário. Ano passado, na pregação que aqui fizemos, nós apresentávamos o dom da fé, falávamos da fé. E falávamos que a fé é um caminho de avanços e recuos, mas um caminhar sempre na presença do Senhor. E assim também, queridos irmãos, a obra da santidade na nossa vida é um caminho. Tantas vezes vão aparecer as nossas imperfeições, os nossos defeitos, os nossos pecados. Eu não tive coragem, mas gostaria de ter escrito aí na camiseta, não somente estamos em obras, mas desculpe o transtorno, estamos em obras, não só a obra física, que eu sei que está transtornando bastante, poeira, caminhão que entra e sai com muitas coisas, mas a obra da santidade na nossa alma, também tantas vezes causa transtorno ao próximo, ao irmão. Mas queridos irmãos, essa é a nossa condição, a nossa realidade, a realidade da nossa precariedade, mas que não define para sempre aquilo que nós desejamos ser, porque se nos colocamos no caminho de seguimento de Jesus Cristo, aos poucos o Senhor vai trabalhando, vai moldando, modelando, falaremos disso ainda hoje, a santidade na nossa vida. E nesse sentido, eu gosto muito de uma passagem da Sagrada Escritura, que na verdade ela é comentada por um padre da igreja, na verdade um autor eclesiástico, que é Orígenes. Orígenes, ele faz um comentário, se vocês quiserem pegar esse texto, está no livro dos Números, o Números capítulo 24, de 2 a 5, nesse trecho que já vou ler aqui para vocês, o que está acontecendo? Está acontecendo que Balaque, que era o rei de Moabe, quando o povo de Israel, que estava no seu êxodo, que estava a caminho para chegar na terra prometida, estando ali de frente a Jericó, do outro lado do Jordão, esse Balaque viu aquele povo e sabia que o Senhor estava abençoando aquele povo na sua caminhada, e teve medo, e por isso mandou chamar um profeta, o profeta Balaão, para que viesse e amaldiçoasse o povo de Israel. Vem e amaldiçoa Jacó, vem e profetiza contra Israel. E lá vai Balaão. Eu certamente me empolgaria nesse texto, porque é muito engraçado. Quando Balaão chega a convite, foi então para esta missão que Balaque tinha lhe encomendado. Quando Balaão chega ali, acontece que ele está montado numa jumenta, e essa jumenta
começa a andar numa direção contrária àquilo que Balaão tinha desejado, tinha indicado. E Balaão, cada vez que a jumenta se rebelava, ele espancava a bendita da jumenta. Assim foi uma vez, foi duas, na terceira aconteceu inclusive da jumenta esmagar o pé do Balaão contra a parede, e Balaão toda vez, né, batendo lá na bendita da jumenta, o jumento do Balaão batendo na bendita da jumenta. E naquele momento o Senhor permitiu que a boca da jumenta se abrisse, está ali no livro dos Números, e a jumenta fala: porque você me bate? Alguma vez eu não te servi bem? Ele diz: não, mas você está agora empacada, não faz o que eu estou mandando. E o Senhor naquele momento permitiu a Balaão ter os olhos abertos, enxergar o que a jumenta estava enxergando. A jumenta enxergava e o profeta não. Um anjo do Senhor com a espada desembainhada, porque não era da vontade de Deus que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, mas pelo contrário, o Senhor tinha previsto que Balaão abençoasse aquele povo. E é daqui que eu quero ler para vocês esse trechinho, quero comentar nesse sentido aqui que nós estamos dizendo, da santidade como um caminho. Diz assim, do número 2, capítulo 24, de 2 a 5. Levantando os olhos, Balaão viu Israel acampado, segundo suas tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou o seu poema. Disse, olha só o que disse Balaão: oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem de olhar penetrante, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus. Ele vê aquilo que Shaddai faz ver, obtém a resposta divina e os seus olhos se abrem. Como são formosas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Leio sobretudo esse trecho aqui que fala: como são formosas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Porque Orígenes, fazendo um comentário sobre esse texto, ele se pergunta: por que será que Deus inspira ao profeta Balaão dizer que são formosas as tendas de Jacó e as casas de Israel? E Orígenes faz um comentário belíssimo, porque as tendas são a moradia daqueles que ainda estão a caminho, que ainda não chegaram. E nós sabemos que eram essas as moradas do povo de Israel enquanto caminhava pelo deserto. Enquanto que, pelo contrário, as moradas, as construções, os palácios, são quando alguém já chegou, conquistou. E neste sentido, Orígenes diz que na nossa caminhada como discípulos de Jesus Cristo, como cristãos, se moradas parecem uma coisa superior, e aí moradas relacionadas a Israel, todos nós conhecemos, o Senhor que lutou com Jacó, o seu anjo, lutou com o anjo do Senhor, e Jacó teve o seu nome mudado, quando o Senhor diz: não te chamarás mais Jacó, Israel será o teu nome, porque conheceste a tua debilidade, a tua fraqueza, por isso já não te apoiarás mais sobre ti mesmo, te apoiarás sobre Deus. Nesse sentido, Israel é mais forte e superior, mas Orígenes comenta: enquanto nós caminhamos aqui, queridos irmãos, nós caminhamos em tendas precárias, e quantos de nós desejaríamos ter já uma casa construída, né? Sois o santuário do Senhor. Muitos de nós gostaríamos que o santuário tivesse já acabado, totalmente perfeito, que em nós não se encontrassem defeitos, falhas, pecados, debilidades. E não, queridos irmãos, viver a espiritualidade, o caminho da santidade dessa maneira, nós estamos vendo nos nossos dias, aparece com muita força. Quando alguém, desejando viver o caminho da santidade assim, acaba
desembocando, finalizando na frustração, na tristeza, no desânimo contra si mesmo, porque não vê nunca superados os seus pecados, os seus defeitos. O Senhor nos chama a um caminho de humildade, onde vamos permitindo que Ele vá trabalhando de tenda em tenda, vá construindo em nós a sua morada, né? E assim nós conseguimos, queridos irmãos, superar essa espiritualidade de inquietação e que gera frustração, pretendendo uma perfeição das casas construídas. Não, somos peregrinos. E agora recentemente, naquele grande evento que foi feito ali, no Mané Garrincha em Brasília, o nosso cardeal, Dom Paulo César, dizia exatamente isso durante a sua pregação. A nossa vida nesse mundo é uma grande peregrinação. E na nossa paróquia, nós sempre inculcamos esse verdadeiro sentido da espiritualidade de peregrinos. Sempre, todos os anos, nós fazemos uma peregrinação que chamamos a peregrinação nos Passos de São Pio. Agora, no início de outubro, está saindo um grupo da nossa paróquia. Não é que Padre Pio tenha dado tantos passos assim na vida, nós sabemos, né? Mas fazemos uma peregrinação passando por Nápoles, Pietrelcina, Benevento, San Giovanni Rotondo, o Monte Sant'Angelo, São Miguel. E sempre que começamos um grupo eu digo, olha só, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui. Nós estamos indo para uma peregrinação. E peregrinação não é excursão. Como assim, padre? Qual que é a diferença? Muita. O próprio nome já diz, excursão representa alguém que sai fora do curso, que quer evadir, que está procurando a dispersão. Enquanto que peregrinação, essa palavra peregrino tem a sua raiz na palavra que diz que é forasteiro. Forasteiro, aquele que está fora da sua terra, mas que está a caminho, está em situação de buscar o caminho. Uma excursão não busca nenhum fim preciso, não busca nenhum objetivo claro, preciso. Vai simplesmente viajar, sair e por aí. Agora a peregrinação não, tem uma meta precisa. Cada vez que nós vamos para nos encontrar com o Senhor, com Jesus Cristo, com a espiritualidade do nosso padroeiro. E eu faço essa introdução, né? Introdução longa que foi, mas essa introdução a respeito da peregrinação, porque, e aí entro já no tema que eu queria falar aqui com vocês hoje, esse tema que nós estamos vivendo ao longo desse ano, estamos no ano jubilar, o Jubileu da Esperança. E como eu disse para vocês, sendo nós Grupo de Oração São Pio, todos os anos, a Casa Livre do Sofrimento, orientada pelos padres capuchinhos, mandam para todos os grupos de oração afiliados a San Giovanni Rotondo, mandam um subsídio para que os grupos possam fazer a sua meditação, possam fazer um caminho de espiritualidade também ao longo do ano. E foi aproveitando desse gancho do jubileu, o Jubileu da Esperança, que então San Giovanni Rotondo preparou para nós o subsídio desse ano, chamando Peregrinos da Esperança. E ao longo de 9 meses, San Giovanni Rotondo, os freis, os padres capuchinhos, nos fizeram meditar sobre 9 santuários simbólicos. Fiquem tranquilos, eu não vou citar os 9 santuários aqui para vocês, né? Temos um tempo limitado. Mas é muito bonito, porque San Giovanni Rotondo, os freis capuchinhos, estavam tentando que todos nós, queridos irmãos, pudéssemos aproveitar bem as graças que o Senhor está organizando para nós ao longo desse ano. Eu vou dizer para vocês, não ficaria surpreso, não dos meus paroquianos, nem tampouco os paroquianos do Padre Donizete, com certeza não, né? Que vieram de Poços de Caldas, mas não é impossível que alguém que está aí acompanhando essa pregação pela TV, até agora, pelos meios de comunicação da Canção Nova, até agora não se levantou do sofá
para ir até um santuário, para ir até uma igreja onde estamos recebendo as indulgências, as igrejas indulgenciárias. Ou seja, a mãe igreja abriu para nós um canal imenso de graças ao longo desse ano para favorecer a nossa conversão. As indulgências não são algo mágico, mas algo que vai favorecer, porque nós somos chamados a nos preparar com uma boa confissão. Isso trabalha também a nossa conversão, e nós buscamos as indulgências para a nossa vida, mas principalmente para a vida dos entes queridos que já partiram, que nós amamos, poder oferecer para essas pessoas também a graça da indulgência, porque o Senhor concedeu o poder das chaves a Pedro, e se Pedro, o Papa, principalmente desde 1300, instituiu isto na igreja, os jubileus, mas quem é você para se permitir não aproveitar a igreja, a graça que a igreja está oferecendo? Não ter se movido ainda para visitar um santuário e ganhar as indulgências? Então, o jumento que está aqui hoje falando, né, se sente inspirado a dizer: quem não foi ainda, não aconteça que acabe o ano jubilar e nós não fizemos isso. Os freis capuchinhos quiseram então ajudar os membros dos grupos de oração São Pio. Esse subsídio levava por título: Jesus, eis a minha esperança, eis a fonte viva da minha felicidade. E essa frase, ela é inspirada numa carta que o Padre Pio escreveu às irmãs Ventrella em setembro de 1916, logo que o Padre Pio chegou ao convento de São Giovanni Rotondo, ainda não definitivamente, porque naquele momento estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, e naquele contexto de guerra, até o Padre Pio foi chamado para servir na guerra, foi para Nápoles. E quando ele tinha chegado lá no convento de San Giovanni Rotondo, o padre guardião, que era o Padre Paulino de Casacalenda, ele pediu ao Padre Pio que orientasse espiritualmente umas terciárias franciscanas. Ali é o primeiro, vamos dizer assim, germe daquilo que serão depois os grupos de oração São Pio orientados pelo Padre Pio, né? E quando então o Padre Pio saiu de San Giovanni e teve que ir para Nápoles, não é que ele interrompeu a direção espiritual, ele continuou, mas através de correspondências. E aqui está então esta carta do Padre Pio com as irmãs Ventrella, onde aparece essa frase literal, a experiência pessoal do Padre Pio: Jesus, eis a minha esperança, a fonte viva da minha felicidade. Ele estava indicando para elas uma espiritualidade que podia ser vivida desde a própria casa. E principalmente, isso é o bonito das cartas do Padre Pio. E nesse sentido nos ajuda quando nós estamos vinculados ali aos grupos de oração de San Giovanni Rotondo. Porque não é raro, muitos de vocês já devem ter visto, talvez até quando foram apresentados ao Padre Pio, como uma pessoa que era muito exigente, né? Como alguém que às vezes dava uns puxões de orelha, dava umas bastonadas, né, em alguns dos seus devotos, daqueles que iam ali se confessar com ele. Mas se pinta uma imagem como se o Padre Pio fosse o grande censor, o moralizante da sociedade. E nessas cartas aparece exatamente o contrário. Aparece um Padre Pio que acompanha as pessoas no seu crescimento, que orienta as pessoas, que se torna um pai para elas. E assim se via também nesta carta, que era a carta do Padre Pio às irmãs Ventrella. O primeiro santuário que os freis capuchinhos nos fizeram meditar ao longo desse ano, tinha por título Povo a Caminho. E aí, vocês entendem tudo que eu estava falando até agora, a respeito da peregrinação, a respeito desse ano jubilar. Porque exatamente isso, queridos irmãos, o Senhor concedeu a nós, como católicos, uma fé que é trinitária. Ah, sim, padre, eu já sei, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não! Eu ouvi certa vez de um pregador, a nossa fé é trinitária, porque Jesus mesmo nos diz, a nossa fé não é somente a fé entre eu e Deus.
Quantos de nós conhecemos a experiência de pessoas que diz, não, eu sou cristão, mas é um desigrejado, né? Não tem nenhum vínculo com uma comunidade, com uma igreja. Isto, na verdade mais profunda do Evangelho não é possível, porque já no Antigo Testamento o Senhor escolheu para si um povo, pessoas que fez deles e com eles um povo a caminho. E assim também faz o Senhor conosco depois, através da escolha dos 12 apóstolos, um povo que se deixa conduzir, que se deixa guiar. Não somos nós isolados, sozinhos. E mais ainda, e isto é a verdade da nossa fé, a nossa fé que prega que Jesus Cristo se fez carne, é uma fé encarnada, real. Portanto, a nossa igreja, queridos irmãos, da mesma maneira, nós somos parte de um corpo que compõe muitos membros fazem parte deste corpo de Cristo, que é a igreja pelo batismo. E esses membros são membros reais, não são membros virtuais, nem muito menos membros ideais. Quantas vezes existem, e aqui eu cito para vocês um trecho literal do subsídio, quando diz assim, dizia esse trecho do subsídio: e nessa caravana desse povo a caminho, a igreja se vê necessitada de uma caminhada constante de comunhão em direção a uma unidade, mas essa caminhada corre continuamente o risco de ser agredida pelos 1000 modos sedutores de conceber a comunidade. E que modo sedutor é esse? Quando nós, queridos irmãos, idealizamos as nossas comunidades paroquiais, os nossos movimentos, os nossos grupos, né? Estamos ali, vivemos projetados numa comunidade ideal, em irmãos ideais. Os projetos que nós fazemos do que deveria ser a nossa paróquia, deveriam ser os nossos padres, deveriam ser as pessoas que estão ao nosso redor. Ao fazermos isso, queridos irmãos, estamos fora daquilo que o Senhor nos chama pela fé. Ainda complemento com aquilo que dizia o primeiro subsídio, povo a caminho. Existe um risco nos nossos dias de ficarmos com uma impressão saudosista das formas e costumes do passado. Não sou eu que estou dizendo, hein? São os freis capuchinhos, nesse subsídio que preparou para os grupos de oração. A igreja dos apóstolos, dos mártires, a igreja de São Francisco, a igreja de São João Bosco, foi uma igreja real, feita de pessoas que encarnaram da melhor maneira os valores de Cristo e os expressaram até o fim com o seu modo de ser e sua total adesão ao Evangelho, naquele tempo que era o seu tempo. É fantástico escutar isso aqui, porque quantas vezes hoje nós vamos ouvindo pessoas que talvez tenham uma visão ideal, olha, aquela igreja assim era que era viva, né? A igreja como viveu São Francisco, como viveu São João Bosco, e não, queridos irmãos, estes irmãos, estes santos, encarnaram o Evangelho na realidade da sua história, do seu tempo, como nós hoje somos chamados a entrar naquilo que é a realidade do nosso tempo. O mundo que nos toca viver é o mundo de hoje, não o mundo dos nossos avós, bisavós. Com certeza, somos chamados a uma constante conversão, uma constante mudança de direção, né? E nesse sentido, do que falava esse primeiro subsídio desse povo a caminho, eu tantas vezes penso que nisto hoje consiste a grandeza, aquilo que está fazendo a nossa igreja voltar a um zelo, voltar a um fervor. Se muitos tentam dizer, não, a igreja está em crise, a igreja católica está em crise, pelo contrário, os frutos do Concílio Vaticano II, ao permitir novos carismas, movimentos, grupos, o que as pessoas encontram? Serem tiradas do anonimato, onde tantas vezes, como aqui, né?
Povo daqui da direita, vocês conhecem esse pessoal aqui da esquerda? Conhecem? Não conhecem. Quantas vezes nós entramos nas nossas igrejas e acontece exatamente isso? Fazemos parte de uma massa, mas uma massa anônima. E não acontece que existe entre nós um sentido de pertença, né? Nos vemos avulsos. Nesse sentido, os irmãos protestantes talvez tiveram êxito exatamente por isso, as pequenas células. Mas graças a Deus, o Espírito Santo, que é o impulso renovador da igreja, cada vez mais vai promovendo e permitindo encontros assim. E olha, ainda quando complementando esse sentido de sermos comunidade e sermos igreja fiel, povo a caminho, eu cito aqui quando no 6º santuário, que levava por título Uma Comunidade que Vive a Caridade, o bispo de San Giovanni Rotondo, Dom Franco Mosconi, que é também o diretor internacional dos grupos de oração São Pio, ele dizia lá naquele subsídio: não sou eu que estou dizendo, é o bispo Dom Franco Mosconi, diretor internacional dos grupos de oração São Pio. Vejam se vocês não reconhecem às vezes nas nossas paróquias o que ele está dizendo aqui. Permitam-me dizer que às vezes as nossas paróquias parecem grandes condomínios, onde cada um corre por conta própria. Cada grupo eclesial, cada ministério paroquial sabe o que deve fazer, mas está fechado em si mesmo. Os outros, principalmente aqueles que vêm ocasionalmente, aqueles que não creem, encontram indiferença e muitas vezes as portas fechadas. São comunidades que querem garantir diretamente o próprio bilhete para o céu, sem subir no trem da história e da missão, sem aceitarem a realidade. Caramba! Ai, se não está falando, dando um puxão de orelha para todos nós. Não termos olhar somente para nós, para a nossa realidade fechada, mas nos sentimos pertencentes a um corpo maior e vivermos a graça da comunhão. Eu acho muito bonito que o grupo de oração São Pio da nossa paróquia, ele integra pessoas de diversas realidades, movimentos, grupos, a esta unidade bela. Agora estamos vivendo a novena do padroeiro, todos nós juntos ali, nas barraquinhas, nos trabalhos, somos um povo a caminho que caminha junto. Isso é entrar dentro do trem da história, da missão, e não estar procurando, como dizia aqui Dom Franco, garantir o próprio bilhete. Queridos irmãos, a igreja não vive para si mesma. A razão de ser, de nós estarmos na igreja como membros do corpo de Cristo, não é somente para nos salvarmos. Essa foi a tentação que sugeriram a Jesus, quando estava lá no alto da cruz. Salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Não, salva-te a ti mesmo não. Jesus entrou na cruz para salvar um povo, para salvar a história, para salvar a humanidade. E por isso é necessário agir com paciência, saber ter paciência com aquilo que é a realidade de cada um. Dom Franco, ainda nesse mesmo texto, ele citava um outro texto do Padre Pio, quando o Padre Pio dizia que nesse convívio entre os irmãos, nós precisamos agir como aquela imagem do livro dos Provérbios, que fala de uma mulher que vai tecendo no tear, e ali no tear, se ela se apressa e se afoba, faz com que todos os fios se enrolem e o tear para. É necessário saber ter paciência com aquilo que é o ritmo de cada um. Há um padre que eu admiro muito, Padre José, que ele costuma dizer quando estamos em peregrinações: a caravana precisa saber andar no ritmo das ovelhas mães, porque as ovelhas mães estão com as ovelhinhas pequenas, né? Estão lá cheias de leite e talvez andam um pouquinho mais devagar, mas não vai o pastor correndo para frente com a caravana, vai no ritmo das ovelhas mães. Nesse sentido de paciência com os outros, foi muito bonito ainda nesses subsídios, quando se recolheu um testemunho do padre Pellegrino Funicelli,
um frade capuchinho que conviveu com o Padre Pio por muitos anos e foi quem o ajudou nas últimas horas da sua vida. E ali, ele faleceu em San Giovanni Rotondo em 1988, ele nos deixou um relato de um encontro entre o Padre Pio e o casal Carlo e Clara Terzaghi. Diz que a Clara era muito devota, muito católica, e quis ir visitar o Padre Pio. Mas o seu Carlo Terzaghi não, ele se proclamava ateu, como alguém que não cria, né? E com certeza a Clara chegou para ele e disse: você se comporta, eu só pedi para você vir aqui me acompanhar, né? Estava lá e o tal do Carlo Terzaghi chega para o Padre Pio e fala: Padre Pio, eu não creio. E o Padre Pio, a resposta do Padre Pio, vou ler para não falsificar aqui. O Padre Pio disse: pratique o bem e verá que a fé virá até você. Vá, meu filho, e que Deus te abençoe. Olha só a diferença daquilo que algumas imagens pintam do Padre Pio, né? Como censor, aquele que vem. Não, Padre Pio indicou um caminho de bem, de caridade. E isso foi tão verdadeiro que, apesar de um caminho difícil, este Carlo Terzaghi, ele se converteu, se tornou católico, batizado, e mais ainda, o padre Funicelli diz que era um dos devotos mais fiéis do Padre Pio no final da sua vida. Então, a paciência que o Senhor tem, queridos irmãos, com o ritmo, com a conversão, com a realidade de cada um de nós. Já vamos encaminhando para o fim, e ainda nessa mesma carta do Padre Pio às irmãs Ventrella, ele disse uma certa vez, porque aqui é muito importante, queria terminar esse momento de exposição, falando da importância, queridos irmãos, por ouvir as Sagradas Escrituras, pela graça da oração, nós pedimos ao Espírito Santo o dom do discernimento, porque muitos de nós, queridos irmãos, tantas vezes sucumbimos às tentações, porque não sabemos discerni-la, não sabemos discernir os pensamentos que pululam a nossa mente, que tantas vezes vêm e nos agitam, e nos fazem acreditar que certas tentações e instigações do demônio são decisões dentro do nosso coração, e não, meu caro, e você sofre porque está dando uma adesão de coração àquela tentação. Olha o que o Padre Pio dizia àquelas irmãs Ventrella: o que mais posso fazer e dizer para deter esse fluxo de pensamentos em seus corações? Não façam esforço para curá-los. O fluxo de pensamentos que despertam nos corações, não façam esforço para curá-los, pois esse esforço os torna ainda mais enfermos. Não se esforcem para vencer as tentações, pois esse esforço só as fortaleceria. Desprezem-nas e não se detenham nelas. Representem em suas imaginações Jesus Cristo crucificado entre seus braços e digam, beijando várias vezes o seu lado e o seu costado: eis aqui a minha esperança, eis aqui a fonte viva da minha felicidade. E completa: Jesus, eu te segurarei e não te deixarei até que me tenhas colocado em um lugar seguro. Não é exatamente isso que aqui Padre Pio disse a essas irmãs, e que nós, nos servindo dessa inspiração, fizemos essa canção, Reza Espera: meu Jesus, não te deixarei, não te largarei, até que me coloques num lugar seguro, porque o que nos faz vencer os pecados, queridos irmãos, não é nos armarmos contra ele num sentido, mas principalmente, o que vence o pecado e o amor ao pecado no nosso coração, é querer amar Cristo, sermos fiéis a Ele. Padre Pio chorava contemplando aquilo que era paixão. Por isso, ao sermos devotos do Padre Pio, nós não queremos outra coisa sobre a nossa vida, que o fruto que animou a alma do coração do nosso padroeiro São Pio, ser um fiel discípulo de Jesus Cristo,
e aprender a viver todas as nossas feridas, as nossas paixões, unidas à paixão de Jesus. Sermos membros do seu corpo. Por vezes, na nossa história, na nossa vida, aparecerão momentos em que nós também precisaremos carregar com os pecados dos outros, mas levando sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, com o Espírito de Cristo, se manifesta que nós estamos ressuscitados. Nesse sentido, vamos encerrar essa nossa pregação, esta tarde. Eu convido vocês, queridos irmãos, passando por Brasília, visite a Casa de São Pio em Brasília, visitem a nossa paróquia. Se podem, colaborem conosco na construção desse belíssimo santuário. E, agora nesse momento, voltados para a nossa relíquia de primeiro grau, eu gostaria de convidar vocês a fazermos esta oração, pedindo o auxílio e a graça do Padre Pio, pelas intenções que nós temos no nosso coração. Eu rezo e vocês repetem: ó Padre Pio, sei com que grande zelo ouvias todos aqueles que estavam aflitos, e buscavam o perdão de Deus, e a orientação para as suas vidas. Por isso, nesse momento especial da minha vida, peço a tua intercessão, para que apresentes a Jesus, o meu pedido. No silêncio do nosso coração, aqueles que estão aqui, nesse pequeno rincão, e também os que estão em casa, façamos um pedido de graça pela intercessão de São Pio, principalmente que o Senhor complete em nós a obra da santificação, para que nós não usemos o Padre Pio contra Jesus, pedindo para Deus nos arrancar a nossa cruz, mas que nós, como ele, descubramos os segredos da paixão e entremos com docilidade na missão, na história, na vida que o Senhor coloca para nós. Peça a sua graça no silêncio do coração. Mas que antes se faça a vontade de Deus, e não a minha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filhos de São Pio do Brasil, Brasília espera vocês no próximo ano, se Deus quiser, com a bênção de Deus e do Frei Everaldo, para o nosso congresso. Podemos concluir cantando o hino de São Pio, o hino da nossa paróquia. Humilde Padre Pio, com Cristo cravado na cruz, um frei que ora e ama, com as chagas de Jesus, são teus prediletos